Prisco, paz de Cristo, irmãos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Não sei se vocês viram aí o aviso do Adore Kids. Viram aí na tela? Dá para colocar de novo rapidinho? Olha lá. Deve ter um áudiozinho. De novo. Vamos de novo. Aí. Já tem a data? Apareceu a data ali, não? Alguém sabe a data? 30? Você confirma aí, Paulinho? Me avisa? Gente, o que é isso aí, o Adore Kids? É um momento que a gente quer que todas as crianças da igreja e colegas delas, amigos, crianças da sua família, venham participar. Elas passam o dia todo aqui e é maravilhoso porque são várias ministrações. É algo que é marcante no desenvolvimento espiritual das crianças. Então, se organize para poder enviar seus filhos, crianças da sua família. Você que faz parte de uma família que tem bastante crianças, seja você esse influenciador para trazê-las, e a gente investir na vida delas espiritual vai ser muito bom. Amém, gente? Quando tiver uma data aí, vocês me confirmam só para poder a gente falar. Mês de junho, geralmente, quando é mês de junho, eu tento na palavra, na hora da administração da palavra, eu tento falar sobre um tema, um foco, ou um enfoque importante na vida cristã, que é um tema chamado mordomia. Fala aí, mordomia. Mordomia. Quando você fala de mordomia, no geral, assim, no senso comum, a gente só lembra de uma pessoa deitada no sofá, né? Na maior o quê? Na mordomia. Mas, biblicamente falando, esse tema ele é muito profundo e, na verdade, ele não tem absolutamente nada a ver a você ficar, vamos dizer assim, letárgico diante da vida, nem nada disso, né? Tem a ver com responsabilidade. O que é isso? O entendimento de que nós não somos donos de absolutamente nada. Que o dono de todas as coisas é Deus e que Deus atribuiu a nós essa função de mordomos, ou seja, cuidadores, administradores das coisas que Ele nos confiou. E isso, se a gente parar para pensar sobre isso na nossa vida, isso muda muita coisa sobre como vivemos. Porque às vezes, ou por se achar dono de tudo, ou até por não se achar dono de nada, mas também não se entender quanto mordomo, a gente vive uma posição distorcida. Mas quando a gente entende que Deus é o dono de tudo e que Ele distribuiu isso para nós, para que nós possamos tomar conta, isso vai dar a gente uma identidade a respeito de qual é a origem de tudo e de como nós precisamos viver gerindo isso da forma que agrada a Deus. Porque o mordomo, ele cuida daquilo que é de alguém. E ele não cuida segundo sua própria vontade, mas ele procura conhecer a vontade daquele que lhe confiou aquelas coisas. E eu acredito que todo mundo aqui, de alguma maneira, tem diversas coisas que Deus lhe deu. Vida, sua saúde, seu corpo, seus dons, seus talentos, relacionamentos, ou seja, pessoas que estão em volta de você.
e até coisas. Deus também te deu, confiou coisas, para que você também possa zelar e cuidar. Então, nos domingos pela manhã, eu vou falar mais aproximadamente sobre... Hoje de manhã a gente falou sobre a saúde, sobre a vida. Semana que vem pela manhã, no domingo pela manhã, nós vamos falar sobre grana, talentos, tempo. E nos domingos à noite, essa semana e na próxima, eu dividi essa mensagem em duas partes. Eu quis aplicar o tema da mordomia a uma mordomia muito importante. O tema é esse aqui da nossa mensagem. Vejam só. Fale aí comigo. Consagração. Administrando a casa de Deus. A mordomia de quê? Da alma e do espírito. A mordomia da alma e do espírito. Eu quero convidar você a se colocar de pé. E nós vamos ler Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Romanos 12, versículos 1 e 2. Abra sua Bíblia. Se você não tiver uma Bíblia, dá para acompanhar aqui no projetor também. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, irmãos, eu peço, pelas misericórdias de Deus, que ofereçam o corpo de vocês como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Senhor, fala conosco na tua palavra. Ministra aos nossos corações. Espírito Santo, tu tem liberdade em nosso meio. Eu creio que hoje é uma noite de transformação, Senhor, onde cadeias serão quebradas, a gente vai ser liberto pela tua palavra, vai ser limpo e lavado pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Então, o nosso tema é consagração. Entendendo que consagração, que já não é uma palavra, vamos dizer assim, muito comum, no geral, quando a gente fala assim, o time tal é um time consagrado. Vou aproveitar o time porque é época da Copa do Mundo, né? Afinal, por falar nisso, o que é que vocês acharam de ontem do time do Jogo do Brasil, pessoal? Não vou voltar para a mensagem que é melhor. Vai edificar mais a gente, é verdade. Pessoal, mas quando você fala de consagrado, fulano de tal é um jogador consagrado, né? Você pensa assim, alguém que chegou no nível, né, de assim, autoridade, de proeminência na sua... Mas quando a gente fala de consagração, também no contexto cristão, a maioria das vezes, quando a fulano fala assim, rapaz, eu estou consagrando, você entende que a pessoa está, por exemplo, o quê? Jejuando. Não é isso? É logo que vem de cara. Estou consagrando, eu estou jejuando. É um entendimento que se tem. Que a pessoa está fazendo algum movimento de, vamos dizer assim, de renúncia de coisas, não é isso? Para se purificar espiritualmente, para fortalecer-se espiritualmente. São maneiras como muitas vezes a gente pensa. Então, por exemplo, a pessoa fala assim, eu não bebo, não fumo, eu não danço, não assisto determinadas coisas que eu sei que poluem, eu não estou fazendo na minha vida algumas práticas que eu sei que são conforme os padrões desse mundo. A gente geralmente pensa em um monte de coisas que a gente deixaria de fazer. Mas quando a gente fala de consagração na Bíblia, isso não é o princípio. Pode acontecer em algum dado momento, porque óbvio a vida cristã tem as suas renúncias, mas não é a base da consagração. A base da consagração não é o que fazemos ou deixamos de fazer,
mas sim sobre a quem pertencemos. Diga, é sobre a quem eu pertenço. Consagração é sobre a quem eu pertenço. Quantos aqui estão fazendo a leitura anual da Bíblia? Levanta a mão. E que estão mais ou menos em dias aí, então, tá ok? Se você está na leitura, você vai ver que essa semana a gente passou pelo segundo livro das Crônicas, por volta ali do capítulo 5, 6 e 7, quando Salomão termina a construção do templo e ele vai consagrar o templo para quem? Para Deus. Ele vai fazer entrega daquela obra para Deus. E é uma narrativa simplesmente linda, maravilhosa. Porque depois de ter feito aquilo tudo, ele faz uma oração, ele entrega tudo ao Senhor e de repente a glória do Senhor, o Espírito do Senhor enche aquele lugar. De uma forma tão extrema, tão real, que a palavra de Deus diz que os sacerdotes não conseguiam nem ficar de pé por causa da glória do Senhor naquele lugar. Amém, meus irmãos? Olha que coisa interessante. E tudo que está escrito no Antigo Testamento, irmãos, sobre templo, consagração e tudo mais, tudo isso vai apontar para nós hoje, para a nossa relação com Deus, com o Senhor Jesus. Porque hoje Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Isso significa que o templo hoje somos nós. E nós nos tornamos templo do Senhor por causa da nova vida que Jesus nos dá, tendo nos transformado, nos feito nova criatura. Então, se hoje eu sou a habitação do Senhor, e do mesmo jeito que Salomão consagrou a Deus aquele templo, a minha vida também precisa ser consagrada para Deus. Agora, como é que isso é vivido em diversos aspectos? E principalmente no que diz respeito àquilo que eu preciso ter responsabilidade, por exemplo, com a minha própria alma. Porque a gente fala bastante, quando fala de mordomia na igreja, a gente fala sobre grana, né? Fala sobre os dons, fala sobre o tempo, os recursos, mas raramente a gente falou aqui ou fala sobre essa responsabilidade que temos com a nossa alma e com o nosso espírito. E se Deus nos colocou nessa posição, o meu objetivo com essa mensagem que eu tenho meditado esses dias é que a gente consiga, entre esse domingo e o próximo, a gente consiga sair daqui tanto com um entendimento melhor a respeito dessa responsabilidade de mordomia da alma e do espírito, como também prontos até para poder a gente ministrar isso sobre a vida de outras pessoas que não estão aqui agora, que estão no nosso contexto de trabalho, de família e tudo mais. Então, não só para nós, porque a palavra mordomo também significa despenseiro. Diga, despenseiro. Eu preciso receber. Se eu recebo algo, por exemplo, estamos aqui, vamos receber uma palavra de Deus. Essa palavra de Deus veio para mim, não só para mim. Ela vem para mim, mas para que eu também dispense sobre a vida de outros. Eu preciso ser mordomo da palavra também que eu recebo. Mas vamos lá. Alex, e o que você está querendo dizer com isso sobre ser mordomo da alma? Todos nós temos um mundo almático. O que eu poderia chamar de mundo almático? É tudo aquilo que envolve os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos desejos, vontades. Tudo isso está no campo da alma. Até o desejo que a gente tem de estar em comunhão com Deus ou comunhão com as pessoas, tudo isso faz parte da alma.
E o tempo que a gente está vivendo hoje, ele é um tempo um pouco complicado. Por quê? Olha só isso aqui, preste atenção. Qual é o desafio que eu e você temos no tempo de hoje? O tempo de hoje diz... Lembra lá o texto que a gente leu? Não vos conformeis, ou não se amoldem a esse mundo. Nesse mundo, diz assim, quem governa é sua alma. O que sua alma diz é o governo. O que sua alma fala é a verdade. Precisa ser aceito, precisa ser recebido e aceito como a verdade, como o domínio, como o reino. E quando a gente vai para as Escrituras, a gente percebe que o princípio da palavra não é esse. E a palavra que a gente leu agora em Romanos 12 diz que a gente precisa, se a gente quiser experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, a gente precisa tomar uma decisão na nossa vida, que é transformar a nossa mente / alma, porque mente também faz parte de alma, e alma faz parte de mente. Quando está falando aí, está falando da mesma coisa. Então eu preciso entender que transformação é essa que precisa haver na minha mente. E eu vou te mostrar aqui na palavra que quem tem que governar na nossa vida é o Espírito e não a alma. A alma canaliza, mas quem tem que exercer o governo sobre a nossa vida não é a nossa alma, mas sim o Espírito. Por quê? Porque o Espírito de Deus, ele não comunica imediatamente com a nossa alma. Espírito só se comunica com Espírito. E o Espírito de Deus, em contato com o nosso espírito, é que vai reger ou colocar a nossa alma no seu devido lugar e ajuste. Quantos estão entendendo a palavra até aqui? Então a gente tem que... Quantas vezes você já parou para perguntar, mesmo você sendo cristão, porque a gente é cristão, mas é ser humano, a gente segue a Cristo, mas a gente sente coisa, sim ou não? E não tem problema com isso, não há dificuldade. Nós somos seres sentimentais também. Temos alma, foi Deus que nos deu. Não há nada de errado em ter alma. Não é a alma má por si só. Mas a alma influenciada, caída, influenciada pela carnalidade, aí ela fica conturbada. E ela precisa de um elemento de ajuste. Esse elemento, ele é espiritual. Então, quantas vezes a gente já conhece a Cristo, mas na hora de exercer mordomia, diga-se de passagem, administrar melhor a alma, a gente fragiliza, a gente se nega a fazer isso. E o mundo aí fora vai dizer para você cada vez mais forte: o que você sente, o que você pensa, é isso aí mesmo que você realmente é. Enquanto que a gente já sabe pela palavra que a única forma da gente ter identidade restaurada é indo para quem nos criou. É indo espiritualmente para quem nos criou. Porque a nossa alma, ela vai ser influenciada por muitas vozes, muitos elementos do passado, do presente e até elementos do futuro querem influenciar. E aí isso vai alimentar dentro de nós ansiedade. Quantas pessoas estão ansiosas hoje por causa do dia de amanhã? Enquanto Jesus disse: basta cada dia o seu próprio mal. Mas como eu não consigo entender isso? Sabe por que você não consegue entender isso? Porque você está sendo doutrinado sorrateiramente a não renunciar aos desejos da tua alma. Aquilo que tua alma está te pedindo o tempo todo, você entrega para ela. Ela está num trono e você tem alimentado ela. E eu peço ao Espírito Santo de Deus que nessa noite nos liberte aqui. Ah, porque minha mente pensa isso. Ah, porque minha mente pensa aquilo. Sim, e quem foi que disse que tua mente é que governa coisa nenhuma? Quem governa é o Espírito de Deus no teu espírito. Só que enquanto a gente não aprende isso, não recebe essa palavra e não está disposto a romper com esse domínio da alma, a gente vai viver dominado por ela.
Não é à toa que o salmista chega orando e diz, Salmo 116, volta minha alma, volta para o teu descanso. Por que um salmista falaria isso? Tantos e tantos anos antes, até de haver qualquer estudo do comportamento, da psicologia ou de tantas outras coisas. Porque há um entendimento espiritual que pelo Espírito a gente tem que dar voz para a nossa alma voltar para onde ela precisa voltar. Sim ou não? Que ela precisa acreditar no que ela precisa acreditar. E não deixar ela sair solta por aí como se ela fosse Deus. É uma forma do homem estar no centro, da deificação do próprio homem. É a deificação dos desejos, das emoções, das vontades. Ah, porque eu nasci assim, é porque minha parte emocional é assim mesmo, é porque meu temperamento é esse. E a gente vai encontrando nisso justificativas para manter situações, e a gente vai se cercando de estruturas filosóficas, ideológicas e até mesmo às vezes científicas para embasar e fundamentar essa resistência, que claro, em algum percentual pode ter situações comprovadamente médicas, doenças, mas eu te digo com toda a convicção, na maior parte absoluta das vezes, são problemas de caráter que não estão sendo tratados, e encontrando nessas coisas uma desculpa para se mascarar e se esconder, e não se permitir a que o Espírito de Deus entre e reconduza. E eu te digo hoje, do mesmo jeito que pessoas têm autoridade na terra, médicos, para definir coisas, para dar diagnósticos, há um Deus que está acima de todas essas coisas. Então, até você que passa aqui por lutas e problemas comprovadamente médicos, diagnósticos, situações, porque hoje praticamente todo mundo tem um diagnóstico, todo mundo. Se você der uma forçadinha, você consegue um. Se você não tem nenhum, se você for umas 2 ou 3 ou 4, você vai conseguir um diagnóstico por aí. Deixa eu te dizer, ainda que existam diagnósticos, há um Deus que está acima de todas as coisas. E mesmo que você tenha algo diagnosticado na tua vida, deixa eu te dizer uma coisa. Não abra sua boca para dizer eu sou isso e eu sou aquilo. Diga, eu estou passando por isso e estou passando por aquilo. Cuidado, porque palavra tem poder. Cuidado, porque o que você declara tem poder. Você tem que declarar o que você é em Cristo. Fora isso, você não declara mais nada. Fora isso, você declara só passagem. Estou passando por isso, estou passando por aquilo. Fui diagnosticado com isso, fui diagnosticado com aquilo. Mas eu sou? Eu sou o que a palavra de Deus que eu sou filho, filha de Deus. Eu não sou meu diagnóstico. Vocês sabem, eu estou enfrentando um câncer. Vocês sabem disso. Fiz a cirurgia já. Essa semana, vou para Salvador. Quinta-feira. Mas eu não sou isso aqui. Eu não sou o meu câncer. Não sou. Eu estou passando por. Amém? Eu sou de Cristo. Eu sou servo de Cristo. Eu vivo o tempo que Cristo me conduzir, me permitir que eu viva. Pessoas que passam anos da vida sofrendo porque na sua infância ouviram alguém declarar coisas sobre sua vida, coisas malignas, terríveis. Palavras foram lançadas sobre você. Deixa eu te dizer, nenhuma dessas palavras tem poder tanto quanto a palavra do Senhor. Então recebe nessa noite libertação e cura sobre tua vida em nome de Jesus.
Talvez você está enfrentando as suas lutas aí, e você tem uma briga dentro de você acontecendo. Rompa hoje, em nome de Jesus. Enquanto você der a essa falsa identidade poder, enquanto você não transformar sua mente, seu entendimento, você não vai experimentar a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor. Você vai ficar experimentando, sabe o quê? As amarguras que a tua própria alma produz. Aí você vai estar aqui, como nós estamos. Quantos creem que o Senhor está presente nesse lugar? Aí você vai estar aqui. Quantos creem que Jesus foi para a cruz do Calvário? Quantos creem que Ele derramou sangue inocente na cruz do Calvário? Um sangue que tem todo o poder. Quantos creem? Quantos creem que depois de morto e sepultado ao terceiro dia, Ele ressuscitou para a glória do Senhor? Você crê nisso? Se você crê nisso, meu irmão, minha irmã, por que você guarda ressentimento de alguém? Porque se Cristo te perdoou na cruz do Calvário, por que você tem ressentimento, mágoa, falta de perdão com alguém? Sabe por quê? Porque quem está dominando você é a velha criatura, é a alma corrompida, cheia de carnalidade. Como a gente diria no retiro, é quem, gente? Muito bem, é o impostor que está querendo dominar. É tua velha criatura, é tua velha natureza carnal, querendo assumir o trono e se pôr como identidade na tua vida. Mas não, diga: eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Sabe o que mais? Quantos que são cristãos estão ligados na videira verdadeira, já entenderam que foram gerados em Cristo e continuam se comparando com outras pessoas, aprisionado por um espírito de comparação e de competição com todo mundo. Não transformou a mente, não entendeu que se eu estou em Cristo, existe vida de Cristo fluindo para mim, que não está competindo com ninguém não, ninguém está tirando nada de ninguém não. Mas a mente corrompida, deturpada, faz com que você viva se comparando com todo mundo. Você é você, meu irmão, minha irmã. Você é você e Deus tem plano na tua vida, senão tu não estava mais aqui não. Quantos creem nisso? Deus te deu uma memória. Glória a Deus por isso. Apesar de que tem uns que tem memória mais curta do que outros, né? Rapaz, tem gente que tem um poder de lembrar de coisas, detalhes, né? Da vida inteira. Eu sou péssimo. E depois da minha tirada de tireoide, então, eu ainda posso usar isso, né? Mas não lembro. Mas as memórias que Deus nos deu, não foi para a gente ficar guardando ressentimento, não. A memória que Deus nos deu foi para a gente guardar coisas boas. Amém ou não? Ah, Alex, e eu faço o que com as ruins? Para e pense assim, ó, eu venci. Não me parou. Olha eu aqui. Aí você consegue olhar para elas e deixar elas no canto onde elas têm que ficar. E seguir, como diz a palavra, trazendo à memória aquilo que te dá o quê? Esperança, como diz a palavra do Senhor. Quantas vezes já somos servas do Senhor e gastamos minutos, horas do nosso dia consumindo conteúdo tóxico, coisa que vai prejudicar nossa alma? Quantas vezes isso acontece? Quantas vezes a gente, sendo crente, servo de Deus, alimenta pensamentos, inclinações, fantasias pecaminosas ou até práticas? Por que isso? Porque a alma corrompida, carnal, está exercendo o quê? Controle e domínio, e não o espírito. A Bíblia diz: ande em espírito, e você não vai satisfazer as concupiscências de quê? Da carne, alma, mente, pensamentos, desejos, vontades. Olha o que diz Provérbios 4, 23. Só para você ver a dimensão de importância do que nós estamos fazendo aqui agora.
Provérbios 4, 23. Vamos ler junto aqui na tela? 1, 2, 3. Assim. Olha para isso. A gente quer guardar o dinheiro. A gente quer guardar isso, quer guardar aquilo. Mas a Bíblia diz, acima de tudo, guarde o quê? O seu coração, porque é dele que origina o quê? A vida. Ou seja, eu preciso ser mordomo do meu coração. Eu preciso guardar o meu coração. Eu preciso gerir as minhas emoções, os meus pensamentos, as minhas vontades, os meus desejos. Deus me confiou uma alma. O que é que eu estou fazendo com essa alma? Ah, não, minha alma anda solta. Ela que tem a personalidade dela própria. E você não questiona nada? Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Quando tua alma está indo por um caminho errado, tu não percebe, não? Percebe ou não percebe? Você sabe o que é que percebe? É o Espírito. Quem olha e percebe quando a alma está indo para o lugar errado e que você começa a sentir um incômodo, sabe quem é? É o Espírito que Deus colocou. E diga-se de passagem, Jesus ele faz uma afirmação importante. Ele diz assim, ó: vocês precisam vigiar aí para que vocês não entrem em... O Espírito está o quê? Fale de novo. O Espírito está pronto. Mas a carne, olha, mas ele está falando aí do Espírito de quem o quê? Já entregou a vida para quem? Para ele. Porque para quem não entregou a vida para Jesus ainda, seu espírito ainda está morto, precisa ser ressuscitado para estar pronto. E só quem pode dar essa voz a um espírito morto para ressuscitá-lo é o Senhor e Criador de todas as coisas. Por isso, se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Mas falando de quem já entregou sua vida a Cristo, Jesus disse que o Espírito está o quê? Mas a carne é o quê? Carne barra alma, barra mente, barra controle dos. A carne é fraca. A alma da gente, ela é fraca, ou seja, ela está sujeita a cair em tentações. E tentações, existem muitas. Muitas em várias áreas, sim ou não? Mas hoje eu quero me concentrar em uma só, que é a tentação dela ser o trono da tua vida. É essa tentação que a gente precisa sair daqui hoje com isso resolvido, em nome de Jesus. Que tentação então eu estou falando? De não deixar a nossa alma governar a nossa vida, porque isso é uma tentação que está na base de todas as outras tentações. Então, se você corta as pontas de uma árvore, o que é que vai acontecer? Daqui a pouquinho cresce tudo de novo. Então, se você mexe em comportamentos, você parou aqui um comportamento, daqui a pouco esse comportamento aparece de novo, e você já tem anos lutando contra isso, contra aquilo outro. Será que não é porque, ao invés de ir para aqui, você deveria ir na raiz? E se perguntar, e usar o Espírito que Deus te deu para você se questionar e dizer assim: por que, alma, tu te abates dentro de mim? Por que estás tão aflita, ó minha alma? Ah, não, mas eu estou me sentindo assim. Se você está se sentindo assim, uma parte de você, que é a tua alma, porque o Espírito não. O Espírito está o quê, gente? O Espírito, ele tá daquele jeito, o tempo todo. Ele está o tempo todo pronto. O problema é que a gente não consegue ficar bem, porque em muitos momentos da nossa vida, quem está aflorado em nós é o quê? A alma, a carne da gente. Quando a gente passa por luta, isso aqui sofre, o coração sofre, o sentimento sofre. Só que é nesse momento que a gente não pode deixar ele nos puxar para baixo. A gente tem que ir a Deus.
A gente precisa ir a Deus, a gente precisa orar, a gente precisa dar lugar ao Espírito, porque senão a alma controla e vai fazer você entrar em aflição profunda, em perturbação profunda, exercer um controle. Ó Senhor, em nome de Jesus eu te peço que enquanto eu estou falando isso, se há qualquer tormento do inimigo sobre vidas aqui, que sejam libertas em nome de Jesus. Se há cadeias aqui, que sejam rompidas e quebradas pelo poder do sangue de Jesus. Medo. Existe um índice normal, natural de medo que nos protege de algumas coisas, sim ou não? Mas um medo exagerado, isso não provém do Espírito pronto, não. Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de moderação. Amém? Agora, se a alma domina, uma das coisas que ela vai usar para te aprisionar é o quê? Medo, comparações, ressentimento, distrações. É você ficar gastando seus minutos, seus dias, sua atenção naquilo que não vai te trazer fruto, produto nenhum. Aí você fica emocionado, e você gosta, e você se anima, e sua dopamina é ativada, e você tá... Só que na hora que você levanta dali, tu tá murcho, seco. Por quê? Porque foi só almático. Não teve nada de espiritual. Porque quem alimenta é a palavra, quem transforma é a palavra, é a oração, é o contato com o Criador, a fonte da vida. Por isso que ele disse: cuida do teu coração, para onde o teu coração está apontado, aonde você está conectado, porque é dele que procedem as fontes da vida. Aleluia, aleluia. Então eu preciso cuidar do meu coração, das minhas emoções. Preciso cuidar também de deixar os canais espirituais abertos, porque o espírito está pronto, mas entre alma e espírito tem uma canalização. Como é que eu faço isso? Vou te dar um exemplo aqui nesse culto agora. Eu estou aqui ministrando a palavra, não estou? Essa palavra envolve minhas emoções? É óbvio, meus irmãos. Eu estou aqui corpo, alma, espírito. Mas a palavra que eu estou ministrando aqui, ela é espiritual. Eu posso falar, posso usar minha ênfase, posso me empolgar pregando, posso até chorar em algum momento, me emocionar, mas o que está sendo dito e pela palavra, isso é espiritual. E quando é dito pela palavra, isso vai diretamente para o teu espírito. Alex, e o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que não vai para o espírito de todos aqui, não. Porque quando você chega num lugar como esse aqui, ou na hora da tua devocional, ou do que for, se você não se inclinar, não recebe. O Senhor disse: você vai me buscar e vai me achar quando você me buscar de todo o teu coração. Então o que é que acontece quando você chega aqui? É muita coisa que sua mente pode viajar, muita coisa. Às vezes é um celular que toca, às vezes é um pensamento que vem, às vezes é uma lembrança de amanhã ou de ontem e tal. De repente vem o nome Casemiro na sua cabeça, você se chateia, perde tudo, aí não consegue voltar mais para a mensagem, sei lá, qualquer coisa. Você tem que tomar cuidado. Às vezes é um celular que chama, é uma rede social, é uma agonia com esse telefone. Para com isso. Se dedica, na hora que a palavra está sendo ministrada, repete a palavra, o que você sabe, complete. Diga amém, diga a verdade: Senhor, o Senhor está falando comigo. Confere dentro do teu coração, ministra meu coração. Senhor, sim, me liberta mesmo. Vai compartilhando com você mesmo.
Vai trazendo você mesmo, vai trazendo tua alma e apontando ela para onde ela precisa ir. É por isso que quando a gente fala assim, meu irmão, dê glória a Deus, não é para você ter uma reação, dê glória a Deus, não. É porque quando você ouvir a palavra e a palavra está falando com você, a glória tem que ser para Deus mesmo. E você se mantém conectado com o que está sendo o quê? Pregado. Aleluia. Quantas vezes a gente deixou de orar e vem aí o setembro de oração. Eu estou com as ideias aí, estou fervilhando meu coração. Vamos ver se vai. Mas setembro é mês do relógio de oração. Nós vamos passar o mês inteiro orando. Amém? Quem vai colar no relógio de oração esse ano? Em nome de Jesus. O relógio de oração. A gente vai ter os grupos no WhatsApp e tudo que a gente vai intercedendo o mês inteiro sem parar. E esse ano, eu não vou falar agora não. Aí, você que é ansioso, tá vendo aí? Agora, ó. Tá vendo? Tem gente que começa aí, ó. Me deu gatilho, me deu gatilho. Não, sabe quem é que fala que te deu gatilho? Não é teu espírito não. Quem fala que deu gatilho é tua alma. Teu espírito tá como? Diga, meu espírito. Jesus disse, tá pronto. Então quem diz isso aí é tua alma. E eu quero dizer para vocês, irmãos, que o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 7,35. Às vezes, irmãos, essa posição que se ocupa de pregar a palavra, de ser pastor, às vezes é uma posição é um negócio sério, porque assim, às vezes você tem que falar o que incomoda, né? Aí você vê um distúrbio, você vê um desequilíbrio indo para alguma direção. Quem é que tem que denunciar isso? Senão quem está pregando a palavra. Se a palavra não ferir, irmãos, e não é para ferir você, ela fere a mim também. Se a palavra não ferir, o que é que vai ser? Como é que vai ser? Se ela é espada. Agora as feridas dela são leais. As feridas dela são cirúrgicas. Ela vai no profundo, até as juntas e até a divisão de alma e está vendo? Que existe uma divisão entre alma e espírito. E que quando a gente não ora, quando a gente não jejua, quando a gente abandona a palavra de Deus, não lemos mais a palavra, quando o Espírito Santo está movendo e você fica numa resistência, ao invés de dar glória a Deus, entrar no mover do Espírito, se entregar, levantar tuas mãos e adorar, e fazer o teu corpo ser oferecido. Olha o que o apóstolo Paulo disse: meus irmãos, eu peço a vocês, pelas misericórdias de Deus, ofereçam. Irmãos, Deus ele só vai consumir o que lhe for oferecido. A tua presença física aqui não é suficiente não. Ao vir aqui, você precisa se oferecer como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, se você tiver uma postura passiva, como se você tivesse vindo consumir algo. Não, irmãos, num culto, quem consome é Deus. Nós oferecemos para Ele. Quantos estão entendendo isso? Não tem como você ser abençoado, viver aquilo que Deus tem, experimentar o que Deus tem, se você não apresenta um culto racional. O que é que ele está dizendo de culto racional? Você tem que ter um entendimento que não é numa posição de passividade, é numa oferta de si mesmo para Deus, intencional. Quantos estão entendendo? Aleluia. Apresentem seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Você olha para o Antigo Testamento, aí você vê as consagrações de todos os objetos. Salomão vai entregar. Davi teve esse movimento de construir algo para Deus, mas Deus disse: você não vai construir, quem vai construir é o teu filho. Não é isso? Mas Davi preparou tudo, pessoal.
deixou tudo, preparou todas as coisas e deixou a pontinho de bala para Salomão construir. E todas aquelas coisas que foram ali colocadas foram o que é isso? Elas foram separadas para Deus. Essas coisas agora pertencem a Deus. É isso que precisamos fazer com a nossa vida, com o nosso coração, com tudo nosso, inclusive nossos pensamentos, desejos. Tudo tem que ser para quem? Para Deus. E se está voando uma coisa que não é, a gente precisa pegar aquela coisa, confessar. Eu estou tendo pensamento pecaminoso, tropecei em pecado. O que é que você tem que fazer? Imediatamente orar, confessar o teu pecado ao Senhor, se arrepender, e aí você vai sendo o quê? Reconduzido. Agora, se você acomoda pecado, acomoda pensamento ruim, acomoda ódio, rancor, ressentimento, memórias ruins, você está dando a tua alma corrompida tudo o que ela precisa para ficar sentada nesse trono e fortuna. Agora deixa eu te dizer, esse trono, se você é de Cristo, ele já foi declarado de Cristo. Como Paulo diz, já estou crucificado com Cristo. Já não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Agora você pensa que a briga acaba? Aí? Não, isso está declarado, e isso é a verdade. Só que a alma, o espírito ruim, velho, a velha criatura, ela continua querendo se declarar dona. E aí cabe a você mortificar as obras dela, se despir dela e se revestir da nova criatura. Cabe a você deixar as coisas coisas para trás e prosseguir para coisas que estão aonde? Adiante, olhando para quem? Para Jesus, para o alvo que é Jesus Cristo. Veja o que diz 1 Coríntios 7:35. Eu estou dizendo isso para o próprio bem de vocês. Olha só o que ele diz. Não para o quê? Tem gente que quando pensa que quando alguém está pregando a palavra, que o pastor está ministrando algo, que tem uma exortação, que fala isso, fala aquilo, pensa que é eu, Alex, o homem, ou o pastor, querendo impor o quê? Restrições à vida da pessoa. Entenda, irmãos. Não tem como você viver com Deus uma vida que seja imposta por outra pessoa. Para pensar. Não existe como você viver na relação com Deus algo que te foi imposto por outra pessoa. Você só vive com Deus aquilo que você oferece de si mesmo a Deus. Quantos entendem isso? O próprio Jesus sabia disso. Jesus estava na cruz, estava morrendo. Mas você sabe o que foi que Jesus disse na cruz? Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Eu entrego o meu espírito. Jesus disse: ninguém tira a minha vida, eu mesmo é que a dou. Então, se você está fazendo alguma coisa para Jesus nessa igreja, ou de qualquer forma, que não seja a tua própria oferta para Deus, tu pensa que isso vai te levar para onde? Isso é mais uma vez a tua alma te enganando, o teu impostor te enganando e se mantendo no trono na tua vida. Ou você mesmo entende quem você é em Cristo e apresenta o teu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Ou você mesmo se compreende sobre o que é que Deus colocou sobre a tua vida, de tempo, de dons, de talento, de recurso, de tudo, e você fala assim: isso aqui eu é que te dou, não é o Senhor que está me impondo nada não. Olha só, não para impor restrições, mas para que possam viver o que, gente? De maneira correta, em constante devoção ao Senhor e livre de distrações. Livre de distrações. Então tudo foi preparado. Já estou só fazer uma aplicação no que a gente leu essa semana. Tudo estava preparado, a casa toda preparada, a arca do Senhor pronta, foi conduzida.
E o interessante, olha o que diz aí em 2 Crônicas 5:7. Segundo livro das Crônicas 5:7. Os sacerdotes levaram a arca da aliança do Senhor para o seu lugar onde? No santuário interno do templo, isso é, no lugar santíssimo, e a colocaram debaixo das asas dos... Você sabe o que é que representa a arca? A presença de Deus. Você sabe onde ela foi colocada? No centro. No centro de tudo. No miolo, no lugar mais central, importante, elevado. Toda alma humana tem um centro. E você sabe na sua vida onde é que a tua alma está centralizada. Tem gente que o centro da alma é dinheiro. Você conversa com uma pessoa de manhã, de tarde, de noite, ela só fala de quê? Só fala de dinheiro. Ou do que arrogante, do que conseguiu comprar, conseguiu conquistar. Às vezes usa até o nome de Deus no meio, mas você percebe que a centralidade não é de Deus. É só de coisas o quê? Materiais. Aí você percebe onde é que a pessoa está vivendo. O que é que está no centro da alma? É isso aí. É isso aí. Tem gente que o centro da vida é imoralidade sexual. Você conversa de manhã, é imoralidade sexual, meio-dia, de noite, qualquer hora, é só imoralidade. O que é que está no centro da alma da pessoa? É Cristo? É a arca da presença? É o Espírito Santo? Não. É imoralidade. Olha o que o apóstolo Paulo disse. Não se embriaguem com vinho em que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. As nossas conversas definem a nossa vida. As más conversações corrompem os bons costumes, é o que diz a palavra do Senhor. Alex, eu como crente, deveria purificar mais o meu linguajar? Deveria. Tem muito crente que tem um mau costume antigo. Não estou dizendo que você vai para o inferno por causa disso não, presta atenção. Tem níveis, tá? Tem gente que tem um mau costume. Cresceu ouvindo palavrão dentro de casa, fala palavrão até hoje. Aí de vez em quando você vê alguém dando uma escapulida. Isso é um nível. Outro nível é quando você está irritado, com ódio, e aí você vê se multiplicarem os palavrões e as invocações terríveis, malignas, através das palavras malditas que você fala. Aí já está em outro nível. Aí você tem que correr para purificar, correndo. Porque tua alma corrompida está usando isso para invocar o quê? Demônios. Cuidado. Mas eu estava falando que às vezes é isso que está. A Bíblia diz, daquilo que o coração está cheio, disso a boca fala. Sim ou não? Muita gente fica assim, não, mas não tem nada governando minha vida não. Não existe isso. Não existe a questão se tem alguma coisa governando ou não. O que você tem que observar é quem está. Porque que tem alguma coisa governando sua vida, tem. Às vezes é um projeto de futuro, às vezes é sua vida profissional, acadêmica, às vezes é dinheiro, às vezes é um relacionamento. Quantas pessoas estão num relacionamento, acabou o relacionamento, a pessoa fala assim, acabou minha vida. Opa, acabou o quê? Sua vida? Então essa era a sua vida? Era essa a sua vida? Então sua vida estava no lugar o quê? Tu acha que teu espírito faz isso aí? Um espírito em Cristo que está pronto? Não faz não. Quem faz isso aí sabe o que é? É a alma corrompida que faz isso. Que entroniza, idolatra, coloca pessoas no lugar que deveria ser somente de quem? De Deus. E isso vai fazer com que você fique com medo de perder. E se você tem medo de perder, significa que você não entende que o que você tem foi dado por Deus. Porque se você soubesse que o que você tem foi dado por Deus, você estaria seguro, porque o mesmo que te deu é o mesmo que sustenta. Diga aí, o mesmo que me deu é o mesmo que sustenta. Mas aí sabe por que você vive com medo? Porque tua alma
continua insistindo para você, dizendo que é você, que é seu corpo que está garantindo a relação, que é sua lábia que é boa, que é porque você tem grana e pode prover alguma coisa. Aí você fica pensando que o centro é você. Não é não, meu irmão. Diga aí, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tem gente que só vive pelo prazer, pela sua própria vontade. Tem gente que só vive buscando a aprovação de todo mundo, quer aplauso, quer holofote, evidência. São formas corrompidas de se viver, quer controle. Se sair qualquer coisa do controle, está perdido, perdida, fica desorientado. Tudo isso são formas de Jesus não estar no centro. E quando a gente fala de viver uma vida consagrada, é viver uma vida onde Jesus é o quê? O centro. Ele é tudo na nossa vida. É devolver pelo poder do Espírito isso a Deus. Quando a gente se oferta a Deus, Deus enche. Quando Salomão ofereceu, olha o que diz os versículos 13 e 14 de 2 Crônicas 5. Então os que tocavam as trombetas e os cantores em uníssono louvaram e agradeceram ao Senhor, ao som de trombetas, símbolos e outros instrumentos. Levantaram a voz em louvor ao Senhor e cantaram. Vamos juntos? Ele é bom, o seu amor leal dura para sempre. Então uma nuvem encheu o templo do Senhor. A gente não produz essa glória. Nós não somos ventilador, somos o quê? Muito bom, quem estava na outra mensagem. A gente é catavento. Quem produz o sopro, quem derrama a glória, quem baixa com sua nuvem é quem? É o Senhor. Não é a gente que produz glória, a gente apenas o quê? Se abre, se permite, a gente glorifica, entoa cânticos, a gente abre a palavra, a gente fala e deixa o Senhor o quê? Revelar a sua glória. Aleluia. A gente se prepara assim, a gente pode preparar tudo, dizer: olha, Senhor, eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor. As barreiras em mim, és fiel, Senhor. Palavras de amor e esperança sem fim, e ao sentir teu toque, presença, com tua bondade, libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Aleluia! 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 Então a pergunta hoje não é: você está frequentando um aprisco? A pergunta é: quem ocupa o centro da casa que você é? Quem ocupa o centro da tua vida? Você está vivendo para quê? Você está vivendo para quê? Essa é a reflexão que Deus tem para nós hoje. Semana que vem, a gente vai falar um pouco mais sobre como podemos ficar mais disponíveis a esse agir espiritual.
nas nossas vidas. E eu convido você a estar aqui, em nome de Jesus. Mas eu não posso encerrar hoje sem abrir essa oportunidade. E se você quiser, você pode também, aí no teu lugar. Eu vou fazer uma oração agora, onde a gente vai dizer para o Senhor: Senhor, toma teu lugar. Toma teu lugar, Senhor. Eu não quero que minha alma me governe mais. Eu quero que o teu Espírito governe a minha vida. Eu quero que a minha vida venha do Senhor. Eu quero que o Senhor seja o centro da minha vida. Eu quero assumir a minha mordomia com relação às minhas emoções, os meus desejos. Se você sente que precisa disso, eu quero convidar, se você pode e quer, a tomar uma atitude agora física. Se coloque de joelhos diante do Senhor. Eu também vou me ajoelhar. Se você quiser, faça isso onde você estiver. Se você não tiver a possibilidade, saiba que o Senhor lê o seu coração. Se coloque diante dEle. Senhor, nos colocamos diante de Ti aqui. Tua palavra diz que nós precisamos apresentar os nossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, porque esse é o nosso culto racional. E aqui estamos nós, dobrados, não diante de homens, Senhor, mas diante de Ti mesmo, para confessar ao Senhor a maior tentação que a gente tem vivido e muitas vezes tem deixado prevalecer, que é deixar a nossa alma governar a nossa vida, é deixar as nossas emoções governarem a nossa vida, nosso temperamento, é deixar, Senhor, os nossos desejos, as concupiscências governarem a nossa vida, é deixar, Pai, a vaidade, a soberba, o medo, a tristeza governar a nossa vida, as comparações, a competição. A gente está deixando essas coisas governarem a nossa vida. Estamos vivendo, Pai, se embaraçando com coisas daqui, coisas que o Senhor deveria ter a proeminência, a primazia, o domínio, as coisas que o Senhor nos dá para que possamos ser bênção e abençoar a vida de outros, acabam tomando as nossas atenções, e ao invés de vivermos para Ti, acabamos vivendo para essas distrações. Quantas vezes estamos trocando o que é eterno por coisas fúteis, passageiras? Quantas vezes estamos ignorando, como cantamos aqui, ignorando a Tua presença, vivendo só para nós mesmos, para o nosso próprio umbigo, para as nossas próprias vaidades, e agora nós consagramos e santificamos os aspectos psicológicos, emocionais, e passamos a dar a eles um domínio, um controle, como se eles fossem senhores da nossa vida, mas não são, Senhor, porque a gente já serve a Ti. A Tua palavra diz que o Senhor nos fez nova criatura. A palavra diz que o Senhor nos deu um espírito novo, ressuscitado em Ti, um espírito que responde a Ti, ao Teu espírito, que está conectado contigo e pronto para essa conexão. Mas a nossa carne fica lutando dentro de nós, para tentar nos abater, para tentar nos deixar ansiosos, preocupados, enquanto o Senhor está bem ali, e nós não acabamos nem percebendo. Damos mais credibilidade aos gritos da nossa alma do que o Teu Espírito que geme com gemidos inexprimíveis.
Intercede por nós, Senhor. Intercede por nós, porque nós não sabemos direito nem como orar. Mas o Teu Espírito pode interceder por nós e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E nós nos colocamos diante de Ti e Te pedimos, Senhor, vem nos libertar nessa noite. Vem nos fazer destronar, Pai, a nossa alma e deixar essa casa para o Senhor, como a gente declara, essa casa é Tua. Essa casa é Tua. E a gente não está falando do prédio, a gente está falando das nossas vidas, do nosso coração. São tantas aflições, pensamentos e medos que tentam nos dominar, que a gente olha para eles, eles parecem tão reais, Senhor, que a gente chega a tremer a própria carne. Mas a gente precisa somente descansar e confiar no Senhor, e saber que a realidade mesmo, a verdade, está no que o Senhor declara na Tua palavra. E o que a Tua palavra diz é que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à Tua direita, e Tu não serás atingido. O que a Tua palavra diz, Senhor, é que o Senhor nos cerca, que o Senhor é conosco todos os dias, que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que Te temem e os livra. E que quando vierem as palavras da nossa alma e dos perturbadores desse tempo, desse mundo dos espíritos opressores, dizendo, olha, você não é nada, você não vale nada, você está sozinho, a gente possa chegar com a Tua palavra e falar assim, olha, eu realmente não valia nada, até o ponto quando Deus deu Seu Filho por mim. E se Ele deu Seu Filho por mim, para me resgatar, hoje eu sei o valor que eu tenho para o meu Pai. Ele colocou o Seu Espírito dentro de mim, como assim? Então, o que eu carrego é muito precioso. O vaso pode ser nada mesmo, é barro puro, mas o conteúdo, esse conteúdo foi o Pai que deu, é precioso. Nos colocamos diante de Ti, Senhor. Pessoas que estão enfrentando problemas de acusação, de rejeição, de ressentimento, de ódio, de amargura, liberta corações aqui nessa noite. Liberta, Senhor, que saia daqui com um poder sobrenatural de amor, para liberar perdão, para tirar todo o ressentimento do coração, em nome de Jesus. Que haja cura hoje aqui de enfermidades emocionais, psicológicas, que haja restauração em nome de Jesus, que haja libertação em nome de Jesus, mas que, sobretudo, haja um destronar, que Teu Espírito reine, que o Senhor reine, Senhor, nas nossas vidas, que o Senhor reine em nós, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, purifica-nos. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. 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 Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor, irmãos. Irmãos, tem alguém hoje aqui que precisa tomar alguma decisão com Cristo? Alguém que está ou afastado, ou que não entregou sua vida a Cristo ainda e gostaria de fazer isso hoje? Alguém que precisa hoje tomar decisão em Cristo de reconciliação, de entrega ao Senhor? Se tiver, dê um sinal, eu quero orar com você, se houver alguém. Alguém? Não? Então vamos ficar de pé. A gente vai
entregar as ofertas agora? É isso? Ofertório depois. Primeiro vamos cantar essa? Ok. É só, né? Seja bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim. Me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Este lugar, enche este lugar, apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar, apareça, que o teu nome enche este lugar, enche este lugar, apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Bem-vindo, Senhor. Diga, você é bem-vindo. A casa é sua. Me esvazie. Oh, me esvazie. Sopra o teu vento aqui, sopra o teu. Toma o teu. Nós queremos te ouvir,
sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é essa casa é sua casa. Jesus. Aleluia, aplauda o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Agora nós vamos falar sobre o momento dos nossos dízimos e ofertas. Começamos falando sobre mordomia e como a gente tem falado constantemente aqui, tudo que a gente recebe na verdade não é nosso. A gente tem só o direito de administrar. E nesse momento a gente tem a chance de devolver parte daquilo que o Senhor nos deu, porque a gente sabe que tudo vem dele. Tudo é ele que provê, que providencia, mais do que a gente precisa, mais do que a gente espera, na hora que a gente precisa, e de coisas que a gente nem sabe que precisa. Então, nesse momento, vamos exercer a nossa fidelidade ao Senhor, em obediência, trazendo os nossos dízimos e ofertas com alegria, porque o Senhor, ele recebe o nosso sentimento, ele não precisa de moeda. Isso a gente administra, a igreja usa para os seus recursos, mas o Senhor recebe o seu coração nesse momento. Então, que ele que está na soberania da sua vida, ele que está no altar da sua vida, venha receber a alegria de você poder dizimar e ofertar. Vamos falar em Malaquias 3:10. Para não dizer que eu não falei de palavra. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova. Então, nesse momento, eu convido vocês a confiarem plenamente que o Senhor proverá. Sejam obedientes. Nós temos os irmãos com os envelopes verde, laranja, tem Ivone de um lado. E os nossos não convidados visitantes, fiquem à vontade, esse é o momento para os nossos membros e congregados. Então, aproveitem esse momento para louvar o Senhor também. E é isso, nós estamos aguardando esse coração quebrantado de vocês depois dessa pregação.